Leitura do dia 125/365, segundo Crônicas 13 a 15. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 5 de maio de 2023 do Plano Anual. Segundo Crônicas 13. Em 1 Reis 15:3 é dito que Abias cometeu muitos pecados, porém em Crônicas encontramos apenas comentários positivos a seu respeito. Pela maioria de suas atitudes, podemos afirmar que Abias era um rei mau. Mas o autor de Crônicas preferiu salientar apenas o que ele fez de bom para mostrar que o rei ainda estava sob a promessa do pacto firmado entre Deus e Davi. E por causa do ardente discurso que dirigiu a Jeroboão, Abias foi poupado das consequências imediatas de seu pecado. O exército de Jeroboão foi amaldiçoado porque carregava bezerros de ouro. Era como se tivessem representado o pecado por meio de uma escultura, para que pudessem carregá-lo por toda parte. Examine cuidadosamente as coisas que você mais aprecia. Se valorizar alguma delas mais do que a Deus, ela se transformará em um bezerro de ouro que um dia lhe trará o completo fracasso. Abandone tudo que possa interferir em seu relacionamento com Deus. Abias criticava os baixos padrões que Jeroboão utilizava para nomear os sacerdotes. Qualquer pessoa está qualificada para representar um Deus que não tem qualquer valor. Entretanto, para representar o Todo-Poderoso, a pessoa deve viver conforme os padrões dele. Aqueles que são nomeados para funções de responsabilidade em sua igreja não devem ser escolhidos simplesmente por serem voluntários, influentes ou extremamente cultos. Antes, devem demonstrar que vivem a sã doutrina, são dedicados a Deus e têm um forte caráter. Embora estivessem em menor número que o exército de Israel, Judá venceu esse conflito porque dependia da ajuda de Deus. Na história de Judá, alguns reis se preocuparam em servir a Deus, mas nenhum rei de Israel seguiu ao Senhor de modo consistente, todos acompanhavam a idolatria de Jeroboão e serviram a Baal. Como consequência, o reino de Israel foi castigado por Deus muitos anos antes de Judá. Judá tinha uma vantagem sobre Israel: o templo, os sacrifícios e os leais sacerdotes e profetas estavam localizados no Reino do Sul. Muitos dos reis de Judá foram bons, pelo menos durante parte de seu reinado. Todas as vezes que um rei idólatra governava, o que o sucedia se mostrava temente a Deus e reformava a vida religiosa. Além disso, os reis idolatrais geralmente governavam por períodos muito mais curtos do que os considerados tementes a Deus. O resultado foi que a verdadeira fé em Deus se tornou mais forte e profunda em Judá do que em Israel, embora ainda não estivesse totalmente de acordo com os padrões davinos. Segundo Crônicas 14. O reinado de Asa foi caracterizado pela paz, porque ele fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus. Essa sentença é repetida muitas vezes em Crônicas para enfatizar que a obediência a Deus leva à paz com ele e com os semelhantes. No caso dos reis de Judá, a obediência a Deus levou à paz nacional, exatamente como o Senhor havia prometido séculos antes. Em nosso caso, a obediência nem sempre garante a paz com nossos inimigos, mas assegura a paz com Deus e o bem-estar que haverá em seu reino futuro. Obedecer a Deus representa o primeiro passo no caminho da paz. A simples frequência aos cultos de adoração não é o suficiente para assegurar a paz de Deus. Devemos, assim como Asa, agir efetivamente para eliminar tudo que é ofensivo ao Senhor.
O fato de nos tornarmos mais ativos na igreja e a prática de boas obras não são capazes de diminuir os problemas que sofreremos se não conseguirmos abandonar os hábitos pecaminosos. Devemos pedir continuamente a Deus que nos ajude a eliminar de nossa vida todo o empecilho para servi-lo com fidelidade. As batalhas de Asa. Um imenso exército da Etiópia sob o governo de Zerá avançou em direção ao vale de Maressa para combater os soldados liderados pelo rei Asa. As tropas de Judá eram menores. Asa orou a Deus, e os etíopes foram derrotados e perseguidos até Gerar. Judá teve paz com todas as nações vizinhas. Os bons tempos não servem apenas para o repouso, permitem que nos preparemos para enfrentar os possíveis infortúnios. O rei Asa reconheceu que aquele período de paz nada mais era do que a ocasião adequada para construir suas defesas, pois tentar fazer isso no momento do ataque não adiantaria. Também é muito difícil suportar um ataque espiritual a não ser que as defesas tenham sido previamente preparadas. A decisão sobre a maneira como enfrentaremos a tentação deve ser tomada calmamente, muito antes de sentirmos sua forte pressão. Devemos construir nossas defesas agora, antes que a tentação se dê. Se você estiver enfrentando batalhas que sabe não ter possibilidades de vencer, não desista. Diante de uma imensa nostalgia de soldados inimigos, Asa orou, pedindo o auxílio de Deus, por reconhecer sua impotência perante um exército tão poderoso. O segredo da conquista de uma vitória reside, em primeiro lugar, em admitir a fragilidade do esforço humano, e em confiar em Deus para nos salvar. O poder dele é mais eficaz para aqueles que reconhecem suas limitações. Os que pensam serem capazes de fazer tudo sozinhos correm os maiores riscos. Segundo Crônicas 15. Asa sabiamente deu boas-vindas aos que tinham um relacionamento muito íntimo com Deus e ouviu a mensagem que levaram da parte do Senhor. Azarias exortou os exércitos de Judá, encorajando-os a permanecerem com Deus. Procure manter contato com pessoas cheias do Espírito de Deus, assim, você ouvirá os conselhos do Senhor. Procure também dedicar regularmente parte de seu tempo a discussões e orações com aqueles que podem explicar-lhe a palavra e como praticar a mensagem do Senhor em sua vida. Azarias disse que Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. 8 reis reinaram em Israel durante os 41 anos do governo do Asa em Judá, e todos eram maus. Jeroboão, o primeiro rei de Israel, iniciou esta perniciosa tendência, ao introduzir ídolos e expulsar os sacerdotes de Deus. Azarias usou os problemas de Israel para ilustrar o mal que poderia atingir Judá se seu povo se afastasse de Deus. Como fizeram seus irmãos do Reino do Norte. Azarias encorajou os habitantes de Judá a continuarem com suas boas obras, ao afirmar: a vossa obra tem uma recompensa. Suas palavras também servem de inspiração para nós. O reconhecimento e a recompensa devem motivar-nos na 1. Dimensão temporal, pois viver de acordo com os padrões de Deus resulta em bênçãos nesta terra. 2. Dimensão eterna, pois no porvir receberemos um reconhecimento e uma recompensa permanentes. Não se sinta desencorajado caso perceba que sua fé em Deus não está sendo devidamente recompensada aqui, pois as melhores recompensas não estão nessa vida, mas na futura. Muitas pessoas têm dificuldade de assumir compromissos. São indecisas e receosas de assumir responsabilidades. Asa e seu povo eram diferentes, declararam-se favoráveis a Deus. O juramento de fidelidade que fizeram foi marcado por confissões públicas e toques de trombetas. Esse compromisso tão decisivo e sincero agradou a Deus e resultou em paz para a nação.
Se você deseja a paz, procure ver se existe alguma área em que faltou estabelecer um compromisso total com Deus. Recebemos a paz como consequência da sincera dedicação de nossa vida a Deus. Os 10 mandamentos nos dizem que devemos honrar nosso pai e nossa mãe, mas mesmo assim Asa afastou sua mãe do trono. Embora honrar os pais seja um mandamento de Deus, manter a lealdade a ele é uma prioridade ainda maior. Jesus advertiu que o respeito aos pais nunca deve nos impedir de obedecer a ele. Caso seus pais não sejam crentes, você deve respeitá-los e honrá-los, porém sua devoção a Deus deverá estar sempre em primeiro lugar e ser a prioridade em sua vida.